Oi gente, eu sou a professora Mariana, para quem não lembra do meu nome, a gente vai falar de direito do consumidor e na última aula eu parei falando da execução da Política Nacional de Consumo. A gente falou ali da Política Nacional de Consumo, que são medidas que o Estado adota para fazer valer aí na prática o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu trago aqui a continuação dessa aula para vocês e aí a gente já entra no assunto da nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá para o artigo 5º do CDC, para a gente entender aí essa execução da Política Nacional de Consumo. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Lembrando que é um rol não taxativo, gente. O que isso quer dizer? Que é um rol exemplificativo. E ele vai falar para nós alguns exemplos, exemplificativo. Aí. Algumas coisas que o poder público vai poder fazer aí para garantir as normas aí do CDC na prática, tá? Mas não são todas, não é taxativo, é exemplificativo, é um exemplo do que o Estado pode fazer. Então, inciso 1º, a manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Por isso que a gente vai no juizado e a gente consegue ajuizar ali uma demanda sem a presença do advogado. Isso é uma forma aí de você promover a assistência jurídica gratuita para o consumidor que não tem condição de pagar. Instituição de promotorias de justiça de defesa ao consumidor no âmbito do Ministério Público. Então, o Ministério Público também pode ali atuar de forma a proteger o consumidor. Inciso 3º, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Vou fazer um parênteses aqui, só porque é o tema aí da minha área de pesquisa e eu gosto de compartilhar isso com vocês. Essa criação de delegacias especializadas, hoje em dia a gente tem delegacias especializadas em cybercrimes. Isso mesmo, em crimes aí no âmbito virtual, que a gente costuma falar. E essas delegacias, elas conseguem descobrir então da onde que saiu aquele bullying que foi feito através de um computador ou de um celular, aquela atitude de pedofilia, da onde que veio, qual é o computador que esse pedófilo usa para jogar ali com as crianças, né, entreter as crianças, fazer propostas horrorosas ali para as crianças, enfim. Então hoje já existe aí essa delegacia de crimes virtuais, de cybercrimes, em quase todos os estados do Brasil. Então, se você se interessa por esse tema e tal, eu acho um tema muito bacana de pesquisa. Eu que sempre trato de bullying, que tem um livro aí sobre bullying escolar, sempre tô ligada aí nessa parte. Então, isso aí eu trouxe para vocês a título de exemplo, para vocês não esquecerem aí no dia da prova que uma das formas de executar essa política nacional aí de relação de consumo é a criação de delegacias especializadas, como no caso das delegacias que tratam aí do cybercrime. 4º, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Às vezes, não sei no estado aí de vocês, mas tem alguns estados que tem no próprio juizado especial varas que tratam só de litígios que envolvam companhias aí de telefonia, litígios que envolvam banco, várias outras especialidades ali mesmo, para fazer com que o direito do consumidor seja garantido de forma integral. Inciso 5º, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. E aí eu passo aqui para analisar com vocês os princípios fundamentais do CDC. Quando a gente falou lá da Política Nacional de Consumo, na outra aula, a gente falou ali de alguns princípios, lembram? Mas agora são os princípios fundamentais do CDC. Esquece a Política Nacional de Consumo por um pouquinho e vem
aqui comigo para tratar desses outros princípios, tá? O princípio do protecionismo do consumidor já vai estar no artigo 1º do CDC, que vai dizer que o CDC lá é uma norma pública, que visa o interesse social, não é para proteger um consumidor em um caso específico, é para proteger a coletividade de consumidores. Tanto que a gente tem ações aí coletivas, né, de proteção ao consumidor. Então, sempre o consumidor, que é aquela pessoa que não tem conhecimento técnico, jurídico, que é o considerado vulnerável, ele, tem que subir e ser igualado ao fornecedor para eles falarem ali de igual para igual. Então, precisa ter esse protecionismo realmente para o consumidor. Não quer dizer que o consumidor é o coitadinho, que sempre o fornecedor vai estar prejudicado. Negativo, gente. A gente precisa simplesmente harmonizar essa relação, fazer com que o consumidor tenha os conhecimentos ali técnico, jurídico, fático garantido para ele poder conversar com o fornecedor. Senão, cada um vai falar uma língua e obviamente que o consumidor vai sair em desvantagem porque ele não sabe exatamente como aquele produto ou serviço funciona. O princípio da tudo errado, gente. Princípio da vulnerabilidade do consumidor. E eu vou falar para vocês sobre a hipervulnerabilidade. A vulnerabilidade, é isso que eu já falei com vocês na aula anterior, acabei de falar também, é quando o consumidor ele é muito distante do fornecedor, quando ele não tem conhecimento técnico, jurídico, fático daquele produto ou serviço que ele está comprando. E aí a gente precisa equipará-lo ao fornecedor, fazer com que essa relação seja harmoniosa e o consumidor não saia em desvantagem. Mas existem alguns casos que a gente vai falar de hipervulnerabilidade. As pessoas costumam colocar na cabeça o seguinte: o consumidor é o coitadinho, mas o hipervulnerável ele é mais coitadinho de todos, então. É só essa a diferença? Gente, primeiro que não é nem isso, né? A gente não pode tratar o consumidor assim. Então, o que vai ser essa hipervulnerabilidade? Quando o consumidor ele é mais vulnerável do que o normal. Isso vai servir no caso de menor de idade, que não pode contratar sem a presença ali dos pais. Vai servir no caso de um idoso que talvez não tenha toda aquela experiência, aquela manha para assinar um contrato, ou então ele nem conseguiu enxergar a letra do contrato porque era muito pequeno, ele estava sem óculos, ele não escutou o que você falou. Então, o idoso é considerado um hipervulnerável. E também, aí mais um título de exemplo para vocês, a pessoa que está no hospital. Se ela tem uma doença grave, ela está lá no hospital e o hospital fala: olha, teu plano não cobriu tal coisa, para você continuar internado você tem que pagar aqui 100 mil pro hospital. Como é que faz? Gente, essa pessoa, além dela ser o consumidor, dela não entender o que está acontecendo, de estar tratando termos médicos ali com ela, né, falando ali de problemas econômicos ali, como que essa pessoa vai estar se sentindo? Além de tudo isso, ela tem um problema de saúde, a saúde dela está em risco. E aí vem o CDC para dizer que ela é a pessoa hipervulnerável, que ela merece uma proteção ali além da proteção normal, porque ela está numa situação de uma situação muito delicada, tá bom? Então essas pessoas são as hipervulneráveis aí. E a hipossuficiência do consumidor, gente? Esse princípio da hipossuficiência. Quando que a gente vai falar que o consumidor é hipossuficiente? Existe uma confusão que é feita aí, mesmo pelos profissionais que já passaram na OAB, e é um caso muito corriqueiro. Então eu quero que vocês prestem atenção agora. Se você não estiver olhando para mim, larga tudo que você tá aí na mão, seu celular, qualquer coisa, e olha aqui para mim, para você ser um profissional excelente a hora que você conseguir a tua carteirinha cor-de-rosa. Todo consumidor vulnerável é hipossuficiente? Não, mas todo consumidor hipossuficiente é vulnerável. Como assim, professora Mariana? Gente, vulnerável todo mundo é, como consumidor. Mas
Hipossuficiente só é aquela pessoa que não consegue trazer a prova para o processo. Por exemplo, eu paro meu carro no estacionamento e aí esse estacionamento tem câmeras e acontece de baterem o meu carro dentro desse estacionamento. Eu fui trabalhar, deixei o carro lá, bateram o meu carro. Quando eu voltei, eu vi o prejuízo. Como que eu vou fazer para provar perante o juiz que o meu carro foi batido lá dentro? A única coisa que eu tenho a meu favor são as câmeras do estabelecimento. E aí eu tenho que falar isso para o juiz. Juiz, por favor, pede para outra pessoa, para o fornecedor, para o dono do estacionamento, trazer no processo as imagens das câmeras para mim, porque eu sou hipossuficiente neste caso. Eu não tenho condição de fazer a prova. Quem tem condição de trazer a prova ao processo é o fornecedor, o dono do estacionamento. E aí inverte-se o ônus da prova. Vamos respirar aqui uma coisa de cada vez. Inversão do ônus da prova a gente vai tratar daqui a pouquinho. Pelo menos eu quero que vocês entendam aqui hipossuficiência. Hipossuficiência tem a ver com a produção da prova. Quem é capaz de trazer a prova? Se eu tenho mais capacidade de trazer a prova, como consumidor, eu trago a prova. Por exemplo, eu comprei um produto e esse produto veio quebrado. Eu tenho a nota fiscal do produto, eu estou com o produto e eu tenho a foto do site, por exemplo, ou uma foto que eu peguei na internet mostrando que o produto não era daquele jeito, que ele está realmente quebrado. Então, eu tenho toda a condição de trazer as provas para o processo. Eu não sou hipossuficiente neste caso, mas no caso do estacionamento, que eu preciso das imagens das câmeras que pertencem a outra pessoa, eu sou considerada hipossuficiente. Ficou claro isso? Vulnerável, todo mundo é como consumidor. Hipossuficiente, depende. Beleza? Ai, desculpa, gente. Tem dias que a voz não sai e fica essa coisa ruim. Então vamos continuar aqui para a gente falar dos princípios. Vamos falar da boa-fé objetiva. Gente, boa-fé, todo mundo sabe o que é agir de forma honesta, sincera, leal, né? Não mentir no processo, não enganar as outras partes, etc. Mas existe a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Só pelo meu gesto aqui já deu para entender, né? A boa-fé subjetiva é aquilo que está no nosso inconsciente, lá no nosso pensamento. É o que a gente pensa, mas a gente tem que agir de acordo com a boa-fé. E aí ela vai ser a boa-fé objetiva, que é o que eu faço na prática. Eu posso pensar de maneira honesta, sincera, leal, dentro da minha cabeça e não agir desta forma. Então eu não vou estar agindo, né, com boa-fé objetiva. E o Código de Defesa do Consumidor, ele fala para nós aí no artigo 4º, inciso 3º, que é preciso agir com boa-fé. Por isso, boa-fé objetiva. E o princípio da transparência ou da confiança. Gente, quando a gente fala, vou comprar um filtro solar da marca tal, porque eu confio nessa marca, essa marca é boa. Eu não vou queimar o meu rosto na praia porque esse filtro solar é bom. Eu confio na marca, eu confio naquele fornecedor. E isso vai se tratar ali de uma relação de confiança. Eu posso nunca ter utilizado o filtro solar daquela marca, mas eu já usei outros produtos, eu conheço pessoas que já usaram, a publicidade do produto é muito boa, que faz com que eu confie no fornecedor. E aí,
Esse princípio da confiança ou da transparência, ele vai dizer mais. Ele vai dizer que o fornecedor ele tem que agir de modo transparente para com o consumidor, trazendo as informações do produto, não deixando o consumidor iludido. Sabe aquela foto daquele sanduíche que você só de olhar já te dá água na boca? Aquele sanduíche enorme, aquele hambúrguer largo. Aí quando chega o hambúrguer na sua mesa é desse tamanho, pão horroroso, tudo murcho. Acontece isso na prática, né, gente? Então não pode enganar o consumidor, tem que ser transparente, tem que dizer para ele a verdade, tem que passar todas as informações do produto. Se o produto contém lactose, eu tenho que avisar. Se o produto contém glúten, também tem que estar escrito ali no produto para o consumidor não ser enganado, tá bom? Então isso é o princípio aí da transparência, da confiança, que vai tratar aí também do dever de informação do fornecedor. E o princípio da função social do contrato? Gente, o que é essa função social? A função social quer dizer o seguinte, que tudo que tiver que ser feito vai ter que ser feito pensando na coletividade, na sociedade, no social, tá? Por quê? Porque se não for pensado, né, para todo mundo, aquilo vai ser pensado para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas e vai estar colocando, né, em detrimento o resto das pessoas. E o direito do consumidor, então, ele tem esse caráter social de atender bem a todo mundo. Então, a função social do contrato é a seguinte: o fornecedor, ele não pode estipular um contrato que só ele se prevaleça, que só seja bom para um lado. Ele tem que ser bom para a sociedade em geral. Por quê? Porque essa ganância pelo lucro aí das empresas pode acabar prejudicando a sociedade inteira. Por exemplo, uma determinada empresa compra um terreno enorme, onde tinha muitas árvores, e aí desmata o terreno inteiro, prejudicando a cidade, que precisava ali daquelas árvores para manter temperatura, purificação do ar, etc., solo da cidade. Então, em razão daquela empresa que foi colocada ali, uma coletividade inteira foi prejudicada, não cumpriu a função social da propriedade, por exemplo, porque tem que atender a todo mundo, né? Mas aqui no direito do consumidor, então, voltando, é a função social do contrato. O contrato tem que ser bom para todo mundo. O contrato não pode lesar os consumidores aí, não pode lesar, prejudicar a sociedade. E a gente fala aqui então de contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele que a gente não pode negociar as cláusulas. O contrato vem pronto. Se a gente assinar, a gente tem o produto ou o serviço. Se a gente não assinar, a gente não leva para casa o produto ou o serviço que a gente quer. Então, a gente vai estar simplesmente aderindo ao contrato. Por isso que chamam contrato de adesão. Não é ilícito. A prática aí do contrato de adesão é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, ele tem as suas características, né? Ele tem que ter a letra maior, se eu não me engano é 12, a fonte 12 ou 14, não me lembro agora, mas a gente vai falar disso numa próxima aula. O contrato tem que ser claro, esclarecedor, não pode ter letra pequenininha, não pode ter coisas ali no rodapé, enfim. O contrato de adesão, se ele for contra a função social do contrato, se ele for um contrato abusivo, ele vai ser nulo, ou as suas partes ali que estejam, né, viciadas, elas vão ser consideradas nulas. Mas isso é o tema da outra aula, tá? É só para vocês entenderem que os contratos precisam cumprir aí com a sua função social. E tem também o princípio da equivalência negocial, que a gente tem lá no artigo 3º, inciso 2º do CDC. Quando você tiver aí com o seu código na mão, pausa o vídeo, vai fazer a leitura, que é imprescindível você ir se acostumando com a leitura aí dos dispositivos do código, para que no dia da sua prova, a redação da prova não te engane. Às vezes ela muda uma coisinha ou outra só do artigo, e aí lá no seu subconsciente, opa, para mim que o artigo era diferente. Então faz essa leitura aí do código para você ir gravando as coisas na sua cabeça.
E o princípio da reparação integral dos danos está no artigo 6º, inciso 6º. Reparação vai lembrar o que para vocês? Reparar alguma coisa, devolver o status quo anterior. Então, tudo aquilo que gerar um dano material vai ser passível de reparação. Se eu bato no seu carro, eu vou reparar o seu carro. Se eu proporciono um dano moral para você, lá na sua cabeça, que você se sentiu lesado, que você se sentiu humilhado, envergonhado, que eu acabei com sua autoestima, por exemplo, se eu fiz bullying com você e aí eu te causei um dano moral, aí você vai ter que ser indenizado por mim. Ai, que horror, né, gente? Eu nem me vejo fazendo isso. Mas é só o exemplo aqui da nossa aula. Então, dano material, a gente fala em reparação. Dano moral, a gente fala em indenização. E a súmula 37, então, do STJ, ela vai falar o seguinte, que pode acumular dano moral e dano material na mesma ação. Então, se você sofreu um dano material e moral, você pode utilizar ali do mesmo processo para conseguir sua indenização e sua reparação daquela pessoa que proporcionou esses danos aí para você. E a súmula 387 do STJ, ela traz o seguinte, que pode ser acumulado dano moral, material e o dano estético ainda. Que dano estético e dano moral são coisas diferentes. O que é o dano estético, gente? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia plástica e aí eu quero fazer o meu nariz. Quero lá mudar meu nariz, eu obviamente confio no profissional, o princípio da confiança. Eu tô colocando ali a minha vida na mão dele, enfim. E aí, em vez dele arrumar o meu nariz fica torto. E eu fico torta, fico com a minha cara torta. E só de olhar pra mim, as pessoas já falam, meu Deus, já sente assim aquela repulsa de tão horroroso que ficou o meu nariz, porque ficou torta a minha cara. Então, isso aí vai ser um dano estético. Eu posso estar passando por dano moral, por estar recebendo essa repulsa das pessoas, por me sentir envergonhada de sair na rua, por estar me sentindo horrorosa, feia, sem vontade de viver. Posso. Além do dano moral, que vai ser esse sofrimento que eu vou estar tendo, porque antes eu não tinha um nariz feio, né? Quer dizer, eu não tinha um nariz torto, eu tinha um nariz feio. E eu queria ficar mais bonita, mas eu fiquei torta, né? Então, vai ser então um dano moral e um dano estético. E vamos aí para nossa aula de hoje, então, que é o direito básico do consumidor. Então, esse é um tema muito legal, não só porque você vai fazer a prova da OAB, ele com certeza vai estar na sua prova, mas para o seu dia a dia, para você poder responder as perguntas aí dos seus familiares, dos seus amigos, porque pode apostar, a hora que essa carteirinha estiver na sua mão, você vai ter que resolver muito problema de muita gente, viu? Porque o advogado de casa, o advogado da família, o advogado dos amigos, sempre tem que ter as respostas para tudo. Experiência própria, gente. Então vamos lá. Qual que é o direito básico do consumidor? É um só? São vários. E aí a gente vai ter eles ali no artigo 6º. E o artigo 6º vai ser um rol não taxativo, quer dizer que ele é... Ixi, já errei aqui tudo. Esquece que eu não vou escrever que eu errei. Exemplificativo. O artigo 6º traz exemplos de direitos básicos do consumidor. E aí eu vou ter que fazer a leitura com vocês, tá? Inciso 1º. Proteção da vida, saúde e segurança. Olha aqui que eu falei para vocês na outra aula. Falou em saúde e segurança, falou do CDC, porque é tudo que ele tem que fazer pelo consumidor, zelar pela sua saúde e pela sua segurança. Volta aqui comigo, sou louca, né, gente? Vamos lá. A proteção à vida, à saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O que ele está dizendo aqui, gente, para nós, o CDC? Que o fornecedor ele tem que proporcionar um serviço seguro.
Se o serviço não oferecer a segurança que dele se espera, vai poder caber ali uma indenização, uma reparação, dependendo do caso, dependendo da lesão. Mas o serviço ele tem que ser seguro. E aí eu coloco aqui para vocês, ó, ler o artigo 8º e 9º. Então vamos fazer um parênteses, a gente ainda está tratando de direito básico do consumidor, mas só para especificar aqui para vocês, ó. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis. Normais e previsíveis. Em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Por exemplo, gente, se você vende foguetes aí, se você vende os foguetes do Ano Novo, você tem que dizer que é perigoso, que aquilo lá é inflamável, enfim, porque por mais que já se espere ali riscos considerados normais e previsíveis, o fornecedor tem que dar essa informação para o consumidor, tá bom? Então vamos ler o parágrafo único aqui, ó. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere esse artigo através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Sabe aquele manual de instrução que vem junto com o foguete para ele não explodir na sua cara? Que você tem que plantar ele em algum lugar, lá colocar no chão, ou acender lá o foguete longe do rosto, enfim. Tudo isso vem para informar você, então tem que ler. O consumidor está sendo informado quando o fornecedor proporciona aí esses impressos, esses manuais aí de uso. E o artigo 9º, ainda para a gente entender essa parte do segurança do serviço ou do produto, o fornecedor de serviços e produtos potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Tranquilo, gente? Vamos continuar aqui então o nosso inciso 2º do artigo 6º do CDC. Pulou minha caneta aqui. A educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Gente, isso aqui vai envolver o quê? O direito que o consumidor tem de ser informado, o dever de informação do fornecedor. Tudo bem? Então, como que você vai fazer essa divulgação, essa educação do consumidor? A gente pode trazer ali junto com o produto, ou então você pode mostrar para as pessoas da sociedade em geral, né? Por meios de comunicação, rádio, TV, pode ter palestra nas escolas, nas faculdades, tudo isso de modo a informar o consumidor. Inciso 3º. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Aqui também, gente, ó, informação pro consumidor. 4º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas. Percebam que existem publicidade abusiva e cláusula abusiva, ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, são coisas diferentes e a gente vai ter aulas específicas para tratar disso. Eu só quero que fique claro para vocês que essa prática aí de utilizar-se de cláusulas abusivas ou de publicidade abusiva é vedada pelo CDC. É um direito do consumidor não ser enganado, não ser
abusado aí pelo fornecedor. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem onerosamente excessivas. Para excessivamente onerosas, aí eu já conheço, já mudo tudo. Então, ignora a minha pessoa. Então, ó, é um direito do consumidor ter cláusulas que sejam abusivas aí, ou que tornem, né, o contrato oneroso depois de um tempo. Como que a gente pensa isso? Gente, eu contrato aí por meses algum serviço e eu falo que eu vou pagar esse serviço em dólar, porque o dólar tá baixo, eu consigo pagar, o fornecedor pediu em dólar e eu falei que beleza, que eu consigo pagar assim, que tá tudo certo. E de repente o dólar sobe de um jeito que eu não consigo mais arcar com aquele valor do contrato que eu estabeleci ali com o fornecedor de serviço. Como que eu vou fazer, gente? Eu simplesmente vou ter que pagar? Eu não posso rescindir o contrato? O que eu faço? Eu tenho como consumidora o direito de modificar essas cláusulas. E eu posso pedir a sua revisão, a revisão dessas cláusulas que deixaram o meu contrato oneroso em juízo. Inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Prestem atenção aqui, ó, que não é só a reparação que o consumidor tem direito, ele tem direito à prevenção. Gente, quando a gente fala em prevenção, a gente está prevenindo a lesão ao consumidor. Então, por exemplo, agora com essa nova lei de bullying, aí, Lei 13.185 de 2015, ela traz que as escolas devem prevenir o bullying dentro, né, do seu estabelecimento. Como que a escola vai prevenir? Fazendo campanhas contra o bullying, fazendo palestras, não só para os alunos, mas para os familiares. Então, isso é uma forma de você prevenir que o bullying não aconteça. Tá bom? Então, isso é um direito do consumidor, de além de ter o seu dano reparado, que ele seja prevenido. Porque não adianta nada a nossa sociedade só reparar dano, porque os danos continuam acontecendo. A gente tem que ir na raiz do problema, para não deixar com que o dano aconteça de verdade. E aí, ninguém precisa falar de reparação. Então, inciso 7º do artigo 6º aí do CDC. Está acompanhando comigo? Eu espero que sim, hein? O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Percebam a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando há critério do juiz. Presta atenção aqui, ó. For verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Gente, inversão do ônus da prova. Como que a gente aprende lá no Código de Processo Civil? Quem alega os fatos tem que comprová-los. No direito do consumidor, não é sempre assim. Por exemplo, naquele caso do estacionamento. Deixei meu carro no estacionamento, fui trabalhar, bateram no meu carro. As câmeras do estacionamento pertencem ao fornecedor ali do serviço. Então, eu, consumidora, vou contar a minha história de forma verossímil para o juiz, mostrar que eu sou hipossuficiente para trazer esta prova para o processo e aí vou pedir para o juiz que ele inverta o ônus da prova. Eu alego os fatos, mas peço para o fornecedor comprová-los. E aí, com essa inversão do ônus da prova, traz-se as provas para o processo para que o juiz consiga julgá-lo.
Mas quem que decide pela inversão do ônus da prova é o juiz, gente. Sempre, 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 sempre o juiz. Não tem como você estabelecer, não é porque está escrito ali no artigo que vai ter que ser invertido sempre o ônus da prova em face ali do fornecedor, tá? Não é sempre que ocorre, pode o juiz escolher pela não inversão. Então, eu quero que vocês gravem isso. Os únicos 2 requisitos para acontecer a inversão do ônus da prova é a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, e fica a critério do juiz, caso a caso, escolher quando vai ser invertido o ônus probatório ou não, beleza? O 9º foi vetado, e aí eu trouxe o 38 aqui, só para esclarecer um pouquinho essa parte aí do ônus da prova para vocês. Artigo 38 do CDC. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem os patrocina. Ou seja, gente, no caso aí de você ser enganado por uma publicidade enganosa, abusiva, quem tem que provar que essa publicidade era enganosa ou abusiva, ou melhor, né, que ela não era enganosa ou abusiva, é quem fez essa propaganda e essa publicidade, quem patrocinou, tá bom? Então, não precisa o consumidor falar e trazer essas provas para o processo. O consumidor diz os fatos e o fornecedor traz as provas. Inciso 10º. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Não importa se o serviço público ali, ele é fornecido, né, por concessionária ou por permissionária, que ele não vai ter que ser adequado e eficaz. E a gente tem que lembrar que para os serviços essenciais tem que ser de caráter contínuo a prestação. Parágrafo único aí do artigo 6º, então. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observando o disposto em regulamento. Então, não adianta nada estar escrito no produto se eu tenho deficiência visual, se eu não enxergo o que está escrito. Tem que estar escrito para mim ali em braille, para eu conseguir realmente ser informada daquilo que o consumidor, o fornecedor, deseja me informar. Então, gente, eu vou voltar aí no próximo bloco para a gente falar de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Aguenta aí!